durante o processo de engenharia de requisitos, do levantamento dos requisitos, é muito normal que aconteçam vários tipos de dificuldade. Uma dessas dificuldades são as mudanças que acontecem durante o processo de desenvolvimento. As mudanças, né, apesar de serem praticamente inevitáveis, elas são inerentes ao processo de desenvolvimento porque é quase impossível traçar um plano do começo ao fim do projeto sem que haja nenhum imprevisto no caminho ou nenhum aspecto que precise ser alterado durante a evolução. Embora as mudanças apresentem vários riscos aos projetos, né, podendo ameaçar de várias formas o seu andamento, elas são essenciais para a evolução dele, porque é através das mudanças, da implementação dessas mudanças, que o projeto pode ir evoluindo conforme a necessidade da sua implementação. Né. Elas também são muito importantes para atender os requisitos da parte interessada de fato, porque por mais que o processo de levantamento de requisitos tenha sido muito bem feito, às vezes a parte interessada pode não saber como expressar de forma clara e objetiva os seus requisitos, as necessidades dos seus requisitos, e esses nunca vão chegar a estar implementados no projeto, porque eles não conseguiram ser apresentados de uma forma coesa. As mudanças podem ser decorrentes de vários fatores. O mais comum, né, que é mais abrangente de todos, pode ser considerado as novas necessidades que vão surgindo durante o desenvolvimento do sistema. Essas novas necessidades podem ser uma implementação que antes não havia sido descrita nos requisitos e que se fez necessária, ou novos recursos que têm que ser alocados ou angariados, ou qualquer outra coisa que fuja do previsto do, do desenho do projeto. As mudanças também podem ser provenientes de erros na definição dos requisitos, porque um requisito pode ter uma descrição de algo que não é necessário para o funcionamento do sistema, ou pode ser que funcionalidades importantes tenham sido deixadas de fora do levantamento dos requisitos. Então, muito provavelmente, isso tem que ser mudado de forma, né, futuramente no projeto, acarretando em uma mudança. Por vezes também é necessário mudar algo que já está pronto, às vezes no caso de uma atualização para correção de erros e bugs, ou coisas relacionadas, né? Nem sempre algo que está pronto significa que não pode ser mais mexido. As mudanças apresentam vários riscos ao projeto e riscos que ameaçam diretamente a execução dele, como por exemplo, custos extras, né? Custos que não estavam previstos no escopo do projeto, mas que se fazem necessários agora para implementar uma mudança, e se o orçamento ou a disponibilidade desses recursos é limitada, muitas vezes não existe de onde tirar esses recursos, o que pode acarretar numa ameaça direta ao projeto. Se as mudanças forem mal descritas ou mal implementadas, elas podem simplesmente não resolver o problema que elas deveriam resolver e, por muitas vezes, acarretar em um novo tipo de problema que vai ter que ser resolvido novamente. Então, a mudança tem que ser muito bem descrita e implementada para conseguir, de fato, solucionar um problema e não trazer mais. E as mudanças também, se forem feitas de forma demasiada ou em questões muito importantes, podem acarretar atrasos consideráveis no tempo de desenvolvimento do projeto. As mudanças são essenciais, né, porque elas direcionam o projeto no caminho certo, fazendo com que o desenvolvimento do projeto sempre rume em sentido às funcionalidades bem implementadas e que não fique nada pendente nem nada que tenha sido deixado para trás ou que tenha deixado passar. Elas permitem correções ainda durante o desenvolvimento, o que é muito importante e salva muito tempo, porque é mais fácil você corrigir algo que ainda está sendo desenvolvido do que corrigir algo que já está sendo implementado e sendo utilizado para depois parar isso para ter que retornar ao processo de desenvolvimento. E as mudanças são essenciais porque elas conseguem de fato colocar o feedback de testes e às vezes, das partes interessadas diretamente em funcionalidade junto com o projeto. Boa parte das mudanças podem surgir da própria maturidade do projeto.
Existe uma máxima no desenvolvimento de sistemas para novos usuários que é a seguinte: as coisas mudarão. Dessa forma, é necessário que se entenda a mudança como um fato recorrente no decorrer de um projeto. Até mesmo na metodologia ágil, observam-se mudanças. O Agile Manifesto entende que as mudanças vindas, mesmo as que ocorrem no fim do desenvolvimento. Obviamente não há a possibilidade de vermos o futuro, então não sabemos todas as variáveis que influenciam no projeto, ou mesmo se foi possível o levantamento de todos os requerimentos pela equipe no momento inicial. Isso é normal, uma vez que, se, por exemplo, será desenvolvido um software para controle de escalas de trabalho, e a equipe de desenvolvimento é especializada, obviamente, em softwares, não em engenharia de produção, haverão pontos que a equipe de desenvolvimento pode não controlar e elementos que ela não conhece profundamente, como regras de negócio ou regras jurídicas, que podem modificar o comportamento do sistema e, consequentemente, exigir mudanças conforme ele amadurece. Também observa-se com o desenvolvimento de softwares que os requerimentos iniciais são quase sempre os mais comuns. Como em uma pilha de papéis e tarefas a serem resolvidas, normalmente o que está em cima é mais recorrente e é mais lembrado no levantamento de requisitos. Algumas vezes, uma funcionalidade dita menos necessária pode ser implementada mais tarde se a equipe decidir que há tempo para entrega. E, ainda que simples, resultaria em necessidade de mais código a ser implementado, mas sempre resultaria em uma mudança. No estudo de caso que foi passado, não necessariamente observa-se uma mudança, mas é possível inferir que, por hora, ela não necessita, a requerente, não necessita que o pagamento dos eventos seja feito por meio do sistema. Com o crescimento da empresa, pode ser necessário automatizar o pagamento posteriormente. Outra possível mudança que pode ser o cadastro de novos usuários e uma pré-visualização do que será entregue, com alguns elementos simples e coesos para ilustrar o que será orçado ou contratado pelo cliente. Para facilitar o início de uma utilização, uma ferramenta adequada para ler, por exemplo, para ler os arquivos CSV, possivelmente exportados pelo Excel, atualmente utilizado pela empresa, seria de grande valor. Uma outra dificuldade encontrada no processo de engenharia de requisitos de um projeto é o conflito. O conflito acaba sendo a ação gerada entre o confronto de ideias, interesses, informações e até mesmo necessidades das partes envolvidas no projeto, e que pode acabar gerando algumas dificuldades para a execução do mesmo. Alguns tipos de conflitos que ocorrem durante a execução do projeto são os conflitos entre as partes interessadas e conflitos durante a execução do projeto. O conflito entre as partes interessadas ocorre normalmente em um projeto onde há diversas pessoas envolvidas. Devido a isso, é muito comum que haja conflito de ideias, e isso se ocorre às diferentes formas de pensamento e ideias para a resolução de algum problema proposto. Devido a isso, cabe ao analista de requisitos identificar a real necessidade e auxiliar eles a entrar em um consenso. Já o conflito durante a execução do projeto se trata no desentendimento da ideia proposta durante o seu desenvolvimento, e isso acaba ocorrendo devido a possíveis falhas de comunicação sobre a ideia proposta para o projeto. Portanto, para isso, é necessário o levantamento de todas as informações necessárias para a sua execução e a criação de uma documentação detalhada e explicativa por parte do engenheiro ou analista de requisitos para que não haja conflitos durante a execução do mesmo. Algumas das maneiras para evitar conflitos são investigar a real necessidade e propor maneiras para a resolução do problema. Também resolver todas as questões para não causar divergências e mal-entendimentos futuros. Investir em uma boa comunicação, pois uma informação mal transmitida pode acabar gerando atrasos e trazer dificuldades, e também incentivar feedbacks durante a execução do projeto, para melhorar a comunicação e clareza para a sua criação. O conflito na sociedade esteve presente desde o início das civilizações. Sendo assim, quando existe mais de uma pessoa tentando resolver um problema, é possível que haja conflitos para a solução desse mesmo objetivo. Aí é que entra a função do analista de requisitos.
Na nossa função, nós estaremos entrando em contato diariamente com conflitos. Não é nossa função resolver esses conflitos, mas é de extrema importância que entendamos as partes, ambas as partes, e que nós façamos uma análise sem nenhum tipo de preconceito. E também é extremamente importante que saibamos filtrar o que é relevante para o projeto e descartar o que não seja relevante para a conclusão desse nosso objetivo. Também é importante que saibamos verificar o ponto de vista de todas as partes, já que, para a conclusão de um objetivo, existem vários meios para se alcançar essas metas. Por isso é necessário, como foi dito anteriormente, uma filtragem dessas informações. A aplicação no estudo de caso no aspecto dos conflitos tem um potencializador por se tratar de uma empresa familiar. Por esse motivo, é importante que o analista conheça o ambiente e o histórico da empresa. No sentido do texto, que o texto apresenta, é uma empresa que está desde os anos 90 no mercado, ou seja, já faz um bom tempo, e é uma empresa familiar que tem o desejo de informatizar os dados que nela estão inseridos. Esses dados estão presentes numa planilha de Excel, e eles também têm o desejo de que todas as informações sobre os funcionários e clientes seja toda sistematizada. Aí surge um possível primeiro conflito, que João, que é o dono e sócio da empresa, tem o desejo de informatizar todos esses dados. Porém, Maria, que também é dona da empresa e esposa de João, tem um receio de que esses dados sejam perdidos. Nesse momento entra a importância do analista de requisitos. É necessário que nós ouçamos ambas as partes e também entendamos o lado da Maria e do João, sem nenhum tipo de preconceito. Quando ouvirmos o lado da Maria, a gente pode argumentar da seguinte forma: falar que todos esses dados que estão lá inseridos serão armazenados de forma segura e amplamente testados tanto pela equipe de desenvolvedores quanto pelos próprios sócios, que são o João, a Maria e os familiares, dando assim uma segurança maior para que a Maria confie nos desenvolvedores e também possibilitando que esse projeto seja realizado e concluído de forma objetiva, assim agradando ambas as partes.